O nosso palestrante da noite é o nosso querido Sidney. O Sidney é um dos trabalhadores ativos da nossa Casa Espírita, membro atuante dos estudos das segundas-feiras e também um dos palestrantes nas manhãs de sábado, quando nós divulgamos e estudamos o Evangelho de Jesus às 11 horas. O Sidney tem uma mensagem para passar para todos nós e cabe-nos o dever de ouvi-lo atentamente. Bom trabalho. Bom, muito boa noite a todos que estão aqui. Eu fico muito feliz de ver cada um de vocês. Sabe, a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é agradecer essa casa que me acolheu. Faz 5 anos que eu pertenço a ela. Foi a casa onde eu tive contato com a doutrina espírita. Foi aqui que eu realmente vejo que eu me tornei cristão. Foi aqui que eu comecei a me esforçar para buscar ser um homem de bem, um homem melhor. Queria agradecer a todos os trabalhadores, que sempre me incentivam, que me deram essa oportunidade de eu estar falando aqui hoje. Agradecer o Navarro, praticamente o Navarro é alguém que eu gosto muito, é praticamente meu professor na doutrina espírita, ele que me ensina, ele que me esclarece quando eu tenho dúvida, É muito importante a presença de cada um. E se tem alguém aqui que eu realmente devo agradecer, de muito bom coração, é minha esposa, a Cislene, porque não tem ninguém que tenha me incentivado tanto na vida que nem ela, sabe? Eu sou muito grato a ela, sabe? Sou muito feliz no meu casamento com ela e eu te digo obrigado, Cislene, por tudo. Bom, então referente ao momento que a gente está vivendo hoje, dia 30 de dezembro, a gente está próximo da entrada de um novo ano, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo ansioso pela chegada do novo ano. E a maioria de nós, tenho certeza, que a gente começa a fazer vários planejamentos na nossa vida. O que a gente vai fazer no nosso ano. Uns planejam reformar a casa, às vezes mudar uma parede, trocar de carro. Planejamentos. Às vezes atingir um bom cargo no trabalho, se esforçar um pouco mais. Mas Richard Simonetti, ele nos diz algo muito interessante sobre o nosso planejamento. Ele nos ensina que, além do nosso planejamento moral, nosso planejamento material que a gente faça, é muito importante que nós também busque nos conhecer e também traçar um planejamento da nossa parte moral, para que a gente possa buscar se melhorar como pessoa, principalmente aqueles que acreditam em Deus, aqueles que estão dentro de uma religião, sabe? Porque aquele que acredita em Deus, ele tem motivo para poder ser bom, motivo para poder se melhorar, motivo para poder se conhecer e se esforçar a ser uma pessoa melhor. Então, além do nosso planejamento moral, ele nos ensina isso, que a gente também traça planejamento para que a gente possa se melhorar. Porque a pessoa que ela não acredita em Deus, ela não tem por que se melhorar. Porque a pessoa que não acredita em Deus, ela também não acredita que existe algo após a morte. E não acreditando algo à morte, qual que é o objetivo? O objetivo é aproveitar essa vida e tentar me dar bem. Por isso que a crença em Deus é muito importante. E pensando nessas informações de Richard Simonetti, sobre o nosso planejamento moral e sobre a época que a gente está, a gente refletiu, decidiu preparar referente a esse tema, que vocês já devem ter observado. Reflexão espírita. Para que a gente possa ter algumas informações sobre como a gente planejar, além do nosso lado material, planejar também a nossa parte moral. Então eu separei alguns itens baseando nos livros Sinal Verde e Conduta Espírita de André Luiz. Me baseei bastante também no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Eu tentei pegar assim, temas do nosso dia a dia para que a gente possa fazer uma auto-reflexão de como a gente vive e de como a gente pode traçar o nosso planejamento. Bom, então aqui de início eu coloquei aqui, perante nós mesmos. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio mais prático que a gente pode ter de nos melhorar.
Eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? E aí, em consequência a essa resposta, Santo Agostinho vem nos dar um ensinamento muito grande, que particularmente eu acho que é a mensagem mais bonita, né, que tem na codificação. E Santo Agostinho nos ensina: bom, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a consciência, perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está falando para a gente, para que todo final do nosso dia, a gente faça uma autoavaliação de como foi o dia, sabe? De como eu me comportei, de como eu fui no meu trabalho. A gente buscar olhar para a gente mesmo e ser sincero conosco sobre as nossas atitudes e buscar o que eu devo melhorar. Aí continua ele: quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Olha que interessante que ele está falando aí para a gente. Vou ler mais uma vez para que a gente preste bastante atenção. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Ou seja, se você tiver em dúvida sobre alguma atitude sua, que se foi boa ou ruim, para que você imagine uma outra pessoa fazendo a mesma coisa. Porque nós, seres humanos, a gente tem o mau hábito, né, de julgar muito mais as pessoas do que olhar para nós. Às vezes a gente condena aquilo que uma pessoa faz, e às vezes aquilo que a gente está condenando, a gente também acaba fazendo aquilo em vários momentos da nossa vida, e a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo. Sabe, a gente chama outro de orgulhoso, sendo que a gente também é orgulhoso. Né? A gente às vezes fala mal de alguém, sendo que a gente também comete aquele mal. É como se a gente se colocasse como Deus, a gente se coloca como perfeito e sai julgando todo mundo. Então ele dá esse exemplo, para que a gente pegue as ações que a gente tiver em dúvida, imaginar outra pessoa fazendo, para que a gente assim julgue melhor aquilo que a gente está fazendo. Porque assim a gente vai estar interrogando mais próximo à nossa consciência, e a gente vai ter resposta se aquilo está certo ou se está errado. Aí ele vai continuar: procurai saber o que pensam os outros e não negligenciais a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Ou seja, ele está dizendo para que a gente se apegue mais às críticas do que o elogio. Porque o elogio ele nos derruba, mas se a gente se apegar à crítica ela nos levanta. Né? Porque na nossa família acontece muito isso. As pessoas dizem a verdade da gente. Né? Então, se você se atentar o que as pessoas estão dizendo de você e você analisar se você é realmente aquilo ali está sendo uma porta aberta para que você vá em frente e busque seu melhoramento íntimo. E é isso que ele está nos dizendo. E a gente vai falar um pouco sobre humildade. Eu coloquei essa imagem aí porque eu acho que não tem imagem melhor para mostrar para a gente o que é humildade. Né? A pessoa de Jesus, o espírito superior que ele é, lavando os pés dos discípulos. Né? O espírito perfeito, lavando os pés daqueles que estão ali ensinando. É aquele professor que vem e senta junto com o aluno. Sabe? Porque tudo que Jesus fez, antes que ele falasse, ele ia na frente e fazia primeiro. E falar de humildade, humildade o que é? É a gente colocar de igual para igual a todos, sem distinção. É a gente enxergar no irmão que ele também é importante, assim como nós. Sabe? É dar valor às pessoas e entender que eu também sou limitado. Isso é ser humilde. E o contrário de humildade, o que é? O contrário da pessoa humilde é a pessoa presunçosa. Se a gente for olhar no dicionário, o que é o presunçoso? Presunçoso, se você olhar lá o significado, está escrito: é uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Ou seja, o contrário de humildade é isso. Você deve se esforçar para que você vença essas tendências. E a humildade é um caminho aberto para que a gente pratique o amor. Sem humildade a gente não faz caridade. Porque é só com a humildade que a gente vai ver o valor de cada um. Aí, ver e ouvir. André Luiz, no Sinal Verde, vai nos ensinar o seguinte:
veja com bondade e ouça com lógica. O que seria a gente ver com bondade? Ver com bondade que eles nos ensinam é a gente buscar justificar mais o que o outro faz, né? Entender a questão da humildade, me colocar como humilde perante as outras pessoas e entender e tentar compreender elas, o erro delas e não julgar, né? Lembrar que eu também erro. Isso é ver com bondade. Aí ele continua, ouça com lógica. O que é ouvir com lógica? Aí a gente tem os ensinamentos das 3 peneiras, verdade, bondade e utilidade. E foi o sábio Sócrates que nos ensinou. Sócrates dizia, antes que a gente passe alguma informação para frente, é necessário que a gente passe em avaliação por essas 3 peneiras a nossa informação. A gente deve pensar, bom, isso que eu vou passar para frente é verdadeiro? Sabe, se você avaliar e comprovar que aquilo é verdadeiro, aí você deve passar pela 2ª peneira, porque a primeira já foi válida. A peneira da bondade. Isso que eu vou passar para frente é algo bom? Bom, se é verdadeiro e se é algo bom, aí você vai passar pela 3ª peneira, a peneira da utilidade. Né? Se você comprovar que é verdadeiro, que é bom e que vai ser útil a alguma coisa, então você pode passar para frente. Ou seja, se você seguir essas 3 peneiras, você só vai estar passando coisa boa, coisa útil e coisa verdadeira. Sobre a nossa fala. Será que a gente toma cuidado com a nossa fala? Porque geralmente a gente gosta de falar, sabe? Deus, na sua bondade e na sua perfeição, Ele nos dá 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que a gente aprenda a ouvir mais e a falar menos. Só que o ser humano confunde. O ser humano costuma fazer tudo ao contrário. A gente quase não escuta e sai falando sem parar. Principalmente mal dos vizinhos, mal do nosso amigo de trabalho, né? Então é muito importante que a gente tome cuidado com o que a gente fala. E a consequência do slide anterior, para que a gente passe pelas 3 peneiras, aquilo que a gente vai falar. Né? A gente tem mania de pensar em já falar. É necessário que a gente aprenda a refletir antes que a gente leve adiante a nossa fala. E a gente tem que procurar tomar um cuidado muito grande com as pessoas que vivem conosco. Porque às vezes na intimidade, e às vezes no momento de estresse, no momento de raiva, a gente costuma descascar o abacaxi para aqueles que vivem conosco. Né? Por isso que é muito necessário a gente se atentar a isso. Aí André Luiz vai dizer no Sinal Verde, capítulo 3. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. A gente que estuda a doutrina espírita, a gente vê e a gente entende que nós somos energias. E tudo que a gente faz, nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos, tudo que a gente fala, emana energia. Então, se você fala alguma coisa com raiva, alguma coisa mal-humorado, e da mesma forma com um ânimo bom ou sorrindo, aquelas mesmas energias vão ser passadas pela sua fala. Por isso que às vezes quando você fala alguma coisa de ruim, atrapalha a outra pessoa. E a gente sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, é exemplo para as outras pessoas. Então, se você faz coisa ruim, fala coisa ruim, você está influenciando as outras pessoas também a fazer a mesma coisa. Por isso que é necessário que a gente passe pela avaliação de tudo, de nossos atos, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala, né, para que a gente possa influenciar as outras pessoas também ao progresso, também a serem pessoas melhores. Bom, perante Deus. Bom, igual a gente estava falando no começo, né? A crença em Deus é o incentivo para que a gente se melhore. Né? E acreditar em Deus não é só necessário. Sabe? Acreditar ou não fazer o bem não é simples como parece, porque se você realmente se coloca como cristão, além de acreditar, é necessário que você se esforce a ser alguém melhor. Sabe? É que você faça a diferença. Eu aprendi, sabe, aqui nessa casa, que é muito importante que a gente se coloque desafios para a nossa vida. Sabe? Porque a gente buscando autoconhecer, a gente vai conhecer as nossas limitações. E eu, por exemplo, era uma pessoa, ainda sou na verdade, muito tímido, muito quieto. Em casa não, em casa eu sou mais bagunceiro, né? Gosto de brincar mais.
Mas quando eu estou assim com outras pessoas, geralmente eu sou calado, sabe? Eu sofri muito na escola com isso. Eu quase não tive amigo na escola, sabe? Sempre fui um aluno quieto. E como desafio eu escolhi ser palestrante. Por quê? Porque é uma chance que eu poderia trabalhar isso, sabe? Então eu descobri que se a gente colocar desafio, é uma oportunidade para que a gente nos vença. Eu vejo isso como muito importante. Minha vida hoje, eu tento buscar isso, eu tento buscar o desafio, porque o desafio nos ajuda a vencer. Outra coisa que eu esqueci, uma coisa que nos dá força é a crença em Deus. A gente levar o nosso pensamento a Deus. Porque Cosme Massi fala uma coisa muito interessante sobre isso, no seminário que ele dá sobre o Livro dos Espíritos. Ele diz que a atitude mais inteligente que nós possamos ter é buscar a comunicação com Deus. Porque, observando a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o que é Deus? Aí eles respondem: os Espíritos. É a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Bom, então se Deus é a inteligência suprema, nada mais inteligente do que eu buscar aprender com Ele. Por isso que antes de qualquer dificuldade, perante qualquer dificuldade, e quando você estiver com medo, com alguma dificuldade, é importante que você eleve seu pensamento a Deus, a seu anjo da guarda, porque aí você vai ter muito mais chance de acertar. Aí na questão 649, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Bom, adoração então é o quê? Você pensou em Deus, você já está adorando. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma. É a questão de acertar mais que eu estava falando, Da gente buscar o esclarecimento com Deus. A prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 659. Ou seja, o que é louvar a Deus? Às vezes a gente pode se questionar: o que é isso, louvar a Deus? Porque é uma palavra tão bonita. Para que a gente possa louvar a Deus, em primeiro lugar, a gente deve buscar humildade. Porque sendo humilde, a gente vai ter facilidade para enxergar que existe um Deus maior que nós. E a gente enxergando que tem um Deus maior que nós vamos exaltá-lo. Isso é adoração. Eu compreender a grandeza de Deus e enxergar isso. E depois, pedir e agradecer. Bom, eu não preciso fazer comentário de pedir, porque eu acho que todo mundo faz isso, O que mais a gente faz é pedir. E agradecer. A gente tem mania de reclamar de tudo, da vida. É necessário que a gente coloque na balança como está a nossa vida. Porque se a gente for colocar realmente, a gente vai ver que a balança mais pesada é das coisas boas. Que a gente tem o vício de colocar o ruim. A gente gosta de coisa ruim, a gente gosta de falar mal do outro, gosta de dar exemplo ruim, gosta de fazer coisa ruim, sabe? Mas se a gente for colocar na balança, tudo que acontece conosco, a maioria das coisas são coisas boas. E se a gente for analisar a nossa vida, a gente vai ver que a maioria das coisas ruins também são provocadas por nós mesmos. Bom, perante os companheiros, Jesus nos dá a receita de como viver bem. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Aí está um grande segredo para que a gente viva bem e para que a gente entenda se aquilo que eu estou fazendo com o meu irmão está certo ou se está errado. É simples, imagine você, alguém fazendo a mesma coisa do que você faz com as outras pessoas. Se você ficar contente com aquilo, é porque você está fazendo as coisas boas. Agora, se você vê que você se sentiria incomodado, então a gente está necessitando do quê? A gente está necessitando de mudança. Porque é necessário que a gente se esforce em ver na outra pessoa alguém também importante e fazer a ele o que eu queria que fizessem a mim. Eu ver a importância no outro.
E se a gente fosse resumir tudo que Jesus veio nos ensinar, está nisso, está nesses 2 mandamentos. É a gente amar Deus sobre todas as coisas e nosso irmão como a nós mesmos. Né? Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus ele deu o exemplo do amor na própria cruz. Né? Não só na cruz, em toda a sua vida, mas principalmente na cruz. Quando estavam crucificando Jesus, massacrando ele, Jesus olha para todo mundo e diz: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Quer exemplo maior de amor do que isso? Bom, perante o cônjuge, agora é complicado, né? Perante o companheiro, né, na mesma casa, no matrimônio, né? Como é que anda a minha vida no casamento? É um cala a boca para cá, um chega para lá aqui, como que é? É meio complicado perante o cônjuge. Perante o cônjuge é necessário muito entendimento de um para o outro. Porque o que a gente tem que entender perante o nosso cônjuge? Você casou com uma pessoa, né, você está vivendo com uma pessoa que ela teve uma educação totalmente diferente da sua. Então, se você realmente quer viver bem com aquela pessoa, é necessário que você busque o entendimento disso. Sabe? Que ela não é igual a você. Ela não vai fazer as mesmas coisas que você faz, não vai gostar das mesmas coisas que você gosta. E igual André Luiz nos ensina. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhes as qualidades e os dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. O que ele está dizendo? Para que a gente pare de olhar o defeito e reclamar do outro e incentive ele ao progresso e busque as qualidades. Porque com o passar do tempo, quanto mais você ficar preso nos defeitos, mais isso vai te atrapalhar na vida conjugal, até que você vai se sentir sufocado e não vai aguentar mais aquela vida. É por isso que muitos casais se distanciam. Às vezes a mulher está lá preparando a janta e o marido está no bar, sabe? A mulher acaba de fazer janta, já vai para a cama, o marido fica assistindo televisão. Ou seja, são duas pessoas vivendo na mesma casa que não se aguentam mais e que não se amam mais. Por quê? Porque o nosso vício de ver coisa ruim já massacrou o casamento. A gente já massacrou a outra pessoa, sabe? É muito necessário que a gente busque enxergar o brilho da outra pessoa, porque todo mundo tem qualidade, principalmente naquele que vive conosco. O nosso parceiro é o próximo mais próximo que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a amar o próximo. E no nosso lar é necessário que a gente busque a caridade primeiro ali, porque ali é o mais importante. Bom, compreensão. Compreensão é você entender as dificuldades do outro, é você entrar em diálogo, conversar, buscar entender outra pessoa. Né? É o que a gente estava até adiantando um pouco. Bom, sinceridade. Sinceridade é uma coisa que a gente deve praticar em todo lugar, não só no nosso casamento, mas também no nosso trabalho, né? Onde a gente estiver, porque isso vai mostrar o nosso caráter. E a sinceridade é uma coisa que fortalece o nosso casamento, principalmente a sinceridade do nosso sentimento. A gente conversar com outra pessoa, se abrir, porque às vezes a gente discute com o nosso cônjuge porque a gente não conversa, porque a gente não fala. Às vezes, se a gente falasse mais dos nossos sentimentos, com certeza a gente vai ser mais feliz. E o companheirismo. Bom, aqui pesa muito a questão do marido, né? Porque tem marido que acha que a obrigação da casa é só da mulher. E tem muita mulher que acha que a obrigação de trabalhar é só do marido. É muito necessário que a gente entenda que os dois têm que se ajudar, que os dois têm que ser companheiros. Tudo tem que ser decidido entre o casal, sabe? A educação dos filhos, o que vai ser feito na renda financeira, como vai ser dirigido as contas, o que vai ser buscar adquirir financeiramente, planejamento. Não é só o marido buscar a decisão, porque em dois é muito mais assertivo é muito mais chance da gente acertar. Perante os parentes, aqui está outro ponto difícil, hein? Aguentar a sogra, aguentar a cunhada, aquele irmão difícil que vive pisando no nosso calo. Às vezes vai chegando nosso irmão do meu lado e já vem pedir dinheiro, né? É complicado. Mas é necessário que a gente também busque ter muito sentimento de caridade perante o nosso semelhante, perante o nosso parente. Porque é igual nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que às vezes aquela pessoa que está na mesma família que você tem dificuldade com ela,
porque é um débito do passado, e vocês reencarnam junto para que vocês possam buscar a fraternidade aí, para que vocês possam buscar o amor que Jesus nos ensinou. É necessário que a gente se corrija e aprenda a viver em fraternidade com as pessoas que a gente tem dificuldade, para que a gente possa adquirir escalas melhores, evolutivamente falando. Aí tem uma observação de Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É a gente entender que a caridade se começa primeiro no lar, para depois ir adiante. Perante as crianças. Bom, teve uma vez aqui no nosso centro, que na evangelização foi passada uma atividade, e a atividade era para que as crianças desenhassem o pai e a mãe e ela no desenho. Aí teve uma criança que desenhou o pai, a mãe e a televisão. Aí foram perguntar para a criança, mas por que você desenhou a televisão? Era para desenhar você e seus pais. Aí a criança disse que ela desenhou a televisão porque ela queria ser a televisão, porque assim ela receberia um pouco de atenção no seu dia a dia. E será que a gente dá atenção para essas crianças que convivem com a gente? Porque eu tenho o exemplo da minha filhinha Sara, sabe? É tão importante a gente parar 5 minutos para dar atenção para ela. O sorriso que ela abre no rosto é muito grande. E a gente vê que aquilo é tudo para a criança. A gente vê que a necessidade dela é que a gente esteja junto com ela. Sabe, a criança, ela não tem culpa que você, papai, está estressado. Ela não tem culpa que você, mamãe, está nervosa. Sabe, ela não tem culpa como está a tua situação financeira. Então é necessário que você tenha um equilíbrio perante essas coisas. Não importa se está tudo de ponta cabeça, mas que você se dedique a ela, que você dê atenção para ela, que isso vai ser uma coisa muito grande para a formação dela. Bom, educá-las na fé. Às vezes a gente acha que é pequeno demais para falar do Papai do Céu, para falar de Jesus, mas é muito necessário que a gente fale de Deus, fale de Jesus, fale de boa conduta, porque é isso que vai ajudar a fazer o caráter das nossas crianças. É isso que vai fazer elas crescer tendo uma maturidade, buscando ser pessoas de bem. Se você é espírita, é muito necessário que você leve a criança no centro espírita junto com você. Sabe, toda religião tem um cantinho da criança, sabe, assim como a gente tem a evangelização aqui. É necessário que você leve ela, porque aí você também vai estar incentivando ela a ter uma religião. Porque tem muita gente que diz, quando ele crescer, ele decide a religião que ele vai ser. Não é bem assim, é necessário que você leve onde você vai, não importa se é evangélico, se é católico, é necessário que você incentive ela a ir. E depois, se ela crescer, ela quiser mudar, ela mude. Mas é necessário que ela tenha uma base. Bom, compreender a faixa etária. É necessário que a gente se atenta a que tipo de programação está sendo imposta às nossas crianças. Que tipo de atividade tem na escolinha, tem na creche, qual é a companhia daquelas crianças, se os professores são bons ou se não são. E principalmente tomar muito cuidado com a questão da internet, da televisão hoje em dia, porque o que mais tem nessas coisas de internet e televisão hoje é porcaria. Então é necessário a gente se atentar. O que meus filhos estão vendo, sabe? Incentivar a cultura e a leitura. Se você quer um mundo melhor, é necessário que a gente incentive as nossas crianças a serem melhores. Sabe? E a cultura e a leitura é o que faz que a gente cresça. É igual Jesus nos ensina. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente entende que se você incentivar a criança na prática de uma fé e também incentivar ela a leitura e a cultura, você vai estar tornando alguém futuramente sábia. Porque o que é o sábio? O sábio é a pessoa que tem conhecimento, mas que primeiramente busca utilizar o conhecimento para o recurso do bem. Contribuindo para que você também faça que aquele espírito se torne bem, se torne de bem. Perante a sociedade, preservação e higiene. Às vezes é tão bom, quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente chega num lugar, encontra aquela cidade limpa, aquela cidade organizada, sabe? É necessário que a gente também se esforce na preservação do nosso meio ambiente, da nossa cidade. Às vezes a gente vai descascar uma bala, olha no chão, vê aquele monte de papel, a gente pensa, eu vou jogar também, ninguém está preocupado, então não vou me preocupar também. Mas é por isso que aquele lugar está sujo, porque todo mundo está pensando desse jeito. Mas se cada um começar a fazer a sua parte, guardar o papelzinho de bala no bolso,
vai chegar uma hora que a nossa cidade vai estar mais limpa, vai estar organizada. Sabe? É muito fácil a gente querer que os outros mudem, mas a mudança deve começar na gente. A gente não muda ninguém. E se a gente quer um mundo melhor, é necessário que a gente se esforce em fazer que ele fique melhor. Sabe? Não é só criticar o político, criticar as outras pessoas, o prefeito. Sabe? Porque será que a gente também não é corrupto? Será que a gente também não está sujando a nossa cidade? Com respeito, gentileza e cortesia. Igual a gente estava falando da nossa fala. É necessário que a gente busque o respeito perante as pessoas que estão na nossa sociedade, aqueles que atendem a gente no nosso supermercado. É a mesma coisa que eu estava falando com a criança. As pessoas não têm culpa do nosso azedume. Não tem culpa se você está de mal com a vida. É necessário que você tenha o respeito e fale com devido respeito a cada um. É respeitar a pessoa enxergando que ela tem o seu valor. Sabe? Colaborar com a lei de trânsito. Tem gente que acha que rua é pista de corrida, né? Sai ultrapassando um, não respeita sinal vermelho. Parece que é um chegar primeiro que o outro. É necessário que a gente se atente a isso. E o trânsito é um lugar muito bom para a gente praticar paciência. Né? É necessário que a gente dirija. É necessário que tenha o trânsito, porque é um lugarzinho difícil para a gente treinar a paciência. Auxílio às pessoas prioritárias. Os idosos, gestantes, deficientes físicos, mulheres com criança de colo. Muitas vezes eu pegava ônibus para me dirigir ao trabalho e muitas vezes eu via alguns adolescentes que sentavam naquele banco amarelo, que é o banco de prioritário, né, para as pessoas, e no momento que via que um idoso entrava ou uma gestante, fingia que estava dormindo só para não dar lugar. Né? Isso é falta de bom senso, é falta da gente pensar no outro, sabe? Porque a gente também um dia vai chegar à velhice, um dia a gente pode chegar a ter uma deficiência física, e a gente também vai exigir os nossos direitos. Mas para que a gente possa também receber, é necessário que a gente faça em primeiro lugar. Perante os doentes. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. É necessário que a gente busque a elevação do sentimento do doente que convive conosco. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está doente, ela tem mais tendência e fica negativamente, vibratoriamente. É normal que ela fique mais depressiva, que ela fique mais com um pensamento negativo, com baixa confiança. Para que a gente possa ser instrumento para levar o ânimo desse doente que está na nossa casa. E a gente deve entender que a doença, ela é uma bênção na nossa vida. Sabe? A gente tem um caso do nosso tio, que há pouco tempo ele descobriu que ele está com câncer. E às vezes eu paro para imaginar na pessoa dele que a doença, se não fosse a doença na vida dele, talvez ele não estaria tendo a oportunidade de fazer as reflexões que ele faz. Porque a doença, ela nos incentiva a viver melhor com os nossos familiares. Porque eu tenho certeza que seria muito mais difícil que ele viesse a desencarnar do nada. Seria muito mais difícil tanto para ele como para as pessoas que vivem com ele. Então é muito necessário a doença. Porque a gente, enxergando Deus como Pai, a gente sabe que Deus não dá nada que nós filhos não consigamos suportar. Então a doença ela vem para nos auxiliar. Por mais que ela derrube o nosso corpo, ela vem para levantar a nossa alma. Ela vem para nos ensinar. Pode ser difícil passar pela doença aqui na Terra, mas para a eternidade aquilo vai ser muito importante. Fortalecer a paciência. É a gente compreender, o nosso doente. Às vezes ele vai ficar nervoso com você, mas você deve ter o papel de entender que às vezes aquela doença está debilitando ele. O que ele fazia antes ele não consegue fazer agora. Então é normal que ele fique mais nervoso. Sabe? Perante os animais. Se a gente pode buscar alguém que dá o exemplo da humildade, dá o exemplo do companheirismo com as pessoas, e exemplo de gostar dos animais, é o nosso Chico Xavier, porque a gente vê vários casos e várias imagens dele com os animais. Bom, para resumir a questão dos animais,
tudo que eu falei sobre o companheiro perante a gente mesmo, se atribui a nossos irmãos animaizinhos. Eles também necessitam do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa gentileza e cortesia, do nosso cuidado, né? Porque eles são animais, são seres inferiores, para que a gente possa cuidar dele, para que a gente possa praticar o amor também com eles. Não é porque a gente quando escuta às vezes na escola, nas aulas de biologia, que a gente está no topo da cadeia alimentar, a gente acha que tem o dever de fazer o que quiser com os animais, mas não é bem assim. Eles estão sob nossa tutela para que a gente também cuide deles e faça o bem a eles. Perante o nosso trabalho. Bom, perante o nosso trabalho, tem gente que dá tudo para poder ficar em casa parado, né? Sem fazer nada. Mas o nosso trabalho, a gente vive num mundo onde exige muito da gente profissionalmente. Por quê? Quando a gente estuda André Luiz, a gente vê como que a espiritualidade superior trabalha. A gente aqui tem férias, a gente dorme, tem os descansos, mas a espiritualidade superior, ela não para, ela está sempre em trabalho, sabe? A gente vive aqui numa mordomia e não sabe a mordomia que a gente tem. Se a gente quiser descansar, aqui a gente está em descanso, porque lá é que a gente vai trabalhar, sabe? Então é tudo uma questão de nos preparar para a eternidade. A gente vai ter que regaçar as mangas do outro lado e fazer, principalmente pelo nosso próximo. No capítulo 22 de Nosso Lar, André Luiz mostra a questão do bônus hora. O bônus hora no nosso lar é a forma remunerada dos trabalhadores. Lá é o seguinte, toda a sociedade, trabalhando ou não, ela recebe o alimento e recebe a questão das roupas. Ela recebe o que ela realmente necessita. Se ela não tem um lar, ela vai ter um lugar para ficar. Mas aqueles que trabalham, eles recebem um bônus hora. E o que o bônus hora adquire para a pessoa? A pessoa tem mais recurso, ela pode adquirir sua casa com o passar do tempo, mas não é várias casas, não é da mesma forma que a gente adquire as coisas aqui, é só aquilo que você realmente necessita. Mas o mais interessante do bônus hora lá é que quanto melhor for a minha intenção perante o meu trabalho, mais bônus hora eu adquiro, principalmente quando eu me dedico na questão de auxiliar o meu próximo. Às vezes teu bônus hora é duplicado, triplicado, sabe? Tudo em nosso lar. Então isso o trabalho é da forma que é, para que a gente aprenda a ser útil a alguma coisa. E a gente vê o quanta coisa que a gente aprende no nosso trabalho, não importa se você tem 30, 20 anos na tua profissão, tenho certeza que todo dia você aprende coisa nova. E o conhecimento não ocupa lugar. Por isso que é necessária a dedicação e principalmente a honestidade no nosso trabalho. Porque às vezes a gente reclama do nosso patrão, mas se a gente estivesse na mesma posição que ele, a gente também ia querer exigir das outras pessoas que trabalham ali conosco. E imagina se todo mundo também ficasse à toa, ficasse sem fazer nada. O mundo pararia. Então, para que o progresso aconteça, primeiro é necessário o trabalho. Isso é o comprometimento. Bom, trabalhar no limite das forças. É necessário que eu me atente a também ter um momento de descanso, um momento de lazer, né, um momento de entretenimento, porque é necessário que eu tenha repouso, porque isso seria o quê? Seria o fôlego que o atleta às vezes necessita ter para continuar na corrida. Então isso é muito necessário para nós. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. André Luiz, Sinal Verde. O que ele está dizendo? Da mesma forma que a verdadeira caridade, a gente descobrir o bem pelo bem, é a gente também trabalhar pelo trabalho, simplesmente pela boa vontade de ser útil a alguma coisa. É isso que ele está nos ensinando. Refletir sempre. Bom, diante de tudo que a gente falou, no propósito de buscar fazer uma reflexão, uma autoanálise, buscando um planejamento moral, assim como Richard Simonetti nos esclarece, a gente buscar também a verdadeira referência de tudo isso que eu falei. E realmente tem muito mais coisa para ser refletida. E se a gente fosse colocar no slide, a gente ia ficar bom tempo discutindo aqui e não ia terminar. Mas que a gente saiba buscar a referência no nosso grande mestre, né? Nosso Jesus. Sabe? Porque igual a questão 625 do Livro dos Espíritos diz, Jesus é nosso modelo e guia. Ele veio aqui justamente para isso, para ser o exemplo para nós. Então, quando você estiver em busca de alguma coisa e de como você deve agir,
que você busque a referência nele. Por isso que está ali, refletir sempre sobre a nossa vida, sobre as pessoas que estão conosco. O que eu coloquei aqui é o básico do básico do básico do que a gente tem que refletir. Para que a gente cresça, é necessário a prática disso. É igual Santo Agostinho nos ensinou. E o interessante é que Santo Agostinho, a resposta foi dada por ele, a comunicação, porque ele foi um exemplo vivo aqui na Terra de que nós podemos nos mudar e podemos atingir degraus melhores aqui na nossa vida. Porque antes que Santo Agostinho se convertesse, ele era uma pessoa que simplesmente queria aproveitar a vida, como muitos irmãos de nós acham que é aproveitar hoje, aí fora, sabe, de uma forma mundana, buscando os prazeres da vida, buscando as coisas mais fáceis. Mas a partir do momento que ele se converte, ele começa um esforço muito grande de se domar e buscar a elevação de si. Por isso que essa comunicação é dada por ele. Então, que tudo que eu falei aqui possa servir de exemplo, possa servir de bagagem para que a gente comece o nosso ano com o pé direito e que a gente possa buscar fazer a diferença, nos espelhando principalmente em Jesus. Então, que todos tenham um bom ano, sabe? Sempre com Jesus, tentando aproveitar os familiares, esse sentido de festa, buscando a fraternidade, a boa convivência e que a gente não se esqueça principalmente do juízo. Né? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.